cria no poder da cura. Quantas vezes eu vi o pastor Getúlio orando para as pessoas doentes e Jesus curando pessoas através da oração dele. Era uma das coisas que ele mais gostava de fazer. E foram muitas as pessoas que foram abençoadas através do ministério dele. E a família tem o privilégio de poder velar o pai, né, depois de 87 anos de vida que Deus deu a ele, mas um ancião que terminou os seus dias lúcido. As pernas, o corpo, sofrendo todo o desgaste do tempo, mas lúcido. Lúcido, cabeça boa, sabia quem eram os filhos, sabia quem era ele. Isso é muito rico, gente, muito importante. Só quem perdeu o papai com Alzheimer, com qualquer outra doença que você nem sabe quem você é quando morre, quando chega o tempo da morte, sabe quanto isso é ruim. Pastor Getúlio não. E outra coisa muito importante, a última vez que eu falei com o pastor Getúlio, ele falou: pastor Isaac, eu sinto que já está na hora de eu descansar. Eu só não peço para Jesus me levar, porque não é correto, mas eu já estou pronto. E a hora que ele falar, vamos embora, eu vou dizer, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. E aconteceu. Em casa, sem dor, e de uma forma tal. Não existe morte bonita, mas existe morte menos sofrível. Mortes que não deixam a gente traumatizado. Ele morreu da morte da forma mais bela que pode ser. E eu agradeço a Deus por isso. Amém? Amém. Nós vamos cantar mais um hino. Depois nós vamos ouvir um dos nossos pastores falando. Pastor Estevaldo, embora o senhor em ativo, eu acho que é um dos mais madurão. Não sei se tem mais outro, mas é pessoa. Está vivo, né? Nós sepultamos agora, 2 meses atrás, o presbítero José Martins, com 102 anos. O pastor Edinho também, na casa dos 91, né? Agora o pastor Getúlio, a geração dos nossos pais estão indo. E nós temos que continuar aqui fazendo o nosso papel. Vamos cantar o hino 187. Mas
Amém. Queremos deixar a família lutar as mais sinceras condolências. Eu sei que é um momento difícil, mas a gente se alegra quando a gente tem certeza que o irmão partiu para a eternidade com Jesus. Porque nesse mundo que estamos vivendo, um mundo tenebroso, um mundo de tantas coisas ruins, os que partem com Cristo estão seguros, né? A gente sabe da trajetória do pastor Getúlio. Ele foi um homem que realmente deixou um legado muito grande na nossa cidade. Faz muitos anos que conheço o pastor Getúlio. E nós louvamos a Deus pelo tanto de anos de vida que o Senhor concedeu para ele. A nossa vida é uma vida de escolhas. Nós podemos escolher coisas boas e coisas ruins. O pastor Getúlio escolheu coisa boa. Conta-se uma história de uma professora. Ela lecionava em uma cidadezinha e ela ia de trem todos os dias, mas a estrada que ela passava era uma estrada escura, tenebrosa, feia. E ela ficava observando aquilo ali. Eu nem gostava de ficar na janelinha do trem porque era escuro, era uma estrada muito horrível. E ela falou: eu posso mudar essa situação, posso mudar o quadro dessa coisa aqui. Ela foi numa floricultura, comprou vários pacotinhos de flores de diversas qualidades. Então ela jogava as sementes de um lado, quando ela voltava ela jogava do outro lado. E o tempo passou, choveu e aquelas sementes germinaram e se tornou um jardim maravilhoso. E quando as pessoas iam viajar, já não via aquela estrada tenebrosa, mas via jardim florido de todos os lados. Assim é a nossa vida aqui nesse mundo. Quando nós escolhemos Jesus como nosso Salvador, nós trilhamos em jardins, né? E trilhamos em jardim porque Deus, Ele nos dá graça, nos dá vitória, para que nós possamos fazer coisas boas e a nossa vida se torna mais fácil. Mesmo com dificuldade que vem, nós não lutamos sozinhos, porque o nosso mestre luta por nós. Então, meus queridos irmãos, o pastor Getúlio escolheu esse caminho. Ele trilhou caminhos floridos na sua vida aqui nessa terra. A palavra de Deus nos diz: bem-aventurado o homem que morre no Senhor, para que descanse dos seus trabalhos e as suas boas obras o sigam. Pastor Getúlio deixou boas obras. Ele fez o que foi lhe confiado. Então, família, eu sei que o coração fica apertado quando um ente querido nosso passa, porque a nossa separação, quando nós estamos aqui nesse mundo, nós temos uma parte sentimental, e essa parte sentimental é que faz a gente sentir tristeza, sentir, às vezes, chorar, né? Mas uma coisa eu digo para vocês: pastor Getúlio está melhor do que qualquer um de nós que estamos aqui, porque nós ainda temos um trecho a correr nessa vida, temos que caminhar mais um pouco, mas ele não, ele combateu um bom combate, terminou a sua carreira, mas ele guardou a sua fé até na última hora da sua vida. Então, deixo as minhas condolências à família lutada, que Deus em Cristo possa confortar o coração de vocês através do Espírito Santo de Deus. Pastor Isaac, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Meus irmãos, as pessoas marcam a vida da gente, né? Cada um de uma forma. A gente, quando começou, eu era um menininho, comecei muito cedo, comecei a pastorear também muito jovem, e eu sempre no meio dos pastores, porque quando eu comecei, o pastor Jesus já estava com quase a minha idade que eu tenho hoje. Então era ele, o pastor Edinho, o pastor Justino, o pastor Bolsonaro, o pastor Benedito Cândido, e nós éramos os mais jovens. Eu lembro sempre que eu tenho a lembrança do pastor Getúlio, né? As muitas congregações que ele dirigiu Paulista, Parque Progresso, São Sebastião, Luísa, Portinari, quer dizer, ele passou
uma boa parte das congregações. É onde ele passou e deixou filho. Deixou filhos, né? E o mais bonito do pastor Getúlio sempre foi um homem. Você nunca viu, pastor, eu particularmente, sei que alguém viu, nunca vi o pastor Getúlio falando mal de ninguém. O pastor Getúlio era um homem que ele tinha uma ética dentro da sua vida. Eu via o pastor Getúlio falando aquilo que ele vivia. Quando ele abria a boca era para abençoar, era para, de alguma forma, edificar a vida de uma pessoa. Por isso que a família deve se sentir valorizada e, acima de tudo, um grande legado que ele está deixando para todos vocês. Casou a primeira vez, criou os filhos dele, a família. Lembro da esposa, a primeira esposa dele, como ela era uma mulher digna e como os dois viviam bem. Depois ficou viúvo, Mandina entrou na vida do pastor Getúlio. E foi muito importante, eu tenho certeza, para dar ele qualidade de vida também. Então, Mandina, você também tem um papel muito importante em tudo isso. Eu conheci o papel da mãe, da esposa, a primeira esposa dele, a mãe dos filhos, mas sei também o quanto foi importante, quanto que ele também se renovou. Mulher fica viúva e consegue, homem tem que casar de novo. E ele, quando ficou viúvo, eu lembro, pastor, como é que eu faço? Eu falei, casa novamente. Ele casou e tenho certeza que a irmã desenvolveu o seu papel, fez o seu melhor e Deus também saberá te retribuir pelo papel, né? Dando auxílio que um ancião precisa, cuidando, dando suporte e alegria da companhia, que é a mais importante, principalmente quando a gente fica velho. Os filhos estão criados, vão cuidar dos seus problemas, que são também muitos, e o velho precisa de um amparo. E a nossa Mandina teve esse papel. Então, quero aqui extrair isso da vida do pastor Getúlio. Nós temos aqui um dos irmãos dele, o pastor Luiz. Eu gostaria que o senhor dissesse alguma coisa. O pastor Luiz é pastor de São Paulo, de Madureira, mas também está aí batalhando. Vamos ouvir o pastor. É irmão duas vezes, irmão em Cristo e irmão de sangue. Pai do Senhor, pastor Isaac, e todos os irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor. Tudo que está falando Getúlio, eu posso falar também. Getúlio, ontem eu vinha falando com minha esposa, quando nós éramos crianças, 12 anos, outros 10 anos, que a pessoa de idade lembra muito do passado. Eu me lembrava, desculpa, eu me lembro que ele era o pastor da casa. Eu tinha talvez 12 anos, porque desde criança nós somos cristãos. E ele cuidava de nós, levantar de manhã e falar para nós, tem que cumprimentar um ou outro. Não deixe de cumprimentar os irmãos de manhã. Quando for dormir, espere dos irmãos, da pai, da mãe. Dirigia culto em casa. Eu aceitei Jesus junto com ele, num culto, numa casa, numa quarta-feira. Nós fomos assistir o culto. Aí naquele tempo não tinha igreja na colônia, o culto era feito na casa. E eu me lembro muito bem. Estava ele e o Adil. Aí o irmão perguntou, vocês querem aceitar Jesus? Eu falei, eu quero. Eu tinha talvez 8 anos, me lembro muito bem. Aí eu aceitei, o Adil aceitou, Getúlio. E com 12 anos, 13 anos, foi em 55, passei pelas águas, no batismo, no Rio. E o Getúlio nos ajudou a ser crente de verdade. Aleluia. Porque naquele tempo tinha que ser crente de verdade. Criança, o dirigente da igreja me chamou e disse, olha, nada de jogar bolinha
na colônia, nada de jogar bolinha de gude, isso, aquilo. Passou. Aquele tempo, né? Aí eu fui embora pensando, eu gostava muito de uma bolinha, de brincar com os meninos, pensando, eu não sei se eu fico do lado de cá ou do lado de cá. Fui trabalhar no outro dia, eu trabalhava na fazenda já com 10 anos, me lembro. Eu cuidava dos porcos, limpava o chiqueiro, a mangueira ali, onde ficavam os porcos. E aí, me lembro que um dia eu me encostei no rastelo. Eu disse, eu não sei se eu fico do lado da igreja ou se eu desisto e vou jogar bola. Aí me decidi do lado de Cristo. Eu tinha 8 anos de idade, 10 anos. E seguimos juntos, até hoje. Getúlio foi o meu pastor, foi um exemplo na minha vida, como eu tenho que ser na vida dos outros. E hoje ele está voltando para casa. Voltando para casa do Pai. Já está lá, né? Que aí está o corpo, mas a alma já subiu. E como diz o apóstolo São Paulo lá em Tessalonicenses, nós não temos que entristecer. Claro, a separação entristece. Mas temos uma esperança que vamos encontrar um dia. Que nem todos têm essa esperança. Um dia nós vamos estar juntos. E para isso, nós estamos aqui hoje, despedir. Eu soube lá em São Paulo, peguei o carro e vim embora. Aí ele fala, mas você vai de carro, vai dirigindo? Vou dirigindo, quando eu puder. Eu estou com 82 já. Cheguei aqui, eu tinha que ver o corpo do meu irmão antes da partida. Fui lá no céu, naquele dia do arrebatamento. Diz o apóstolo São Paulo que ele vai ressuscitar primeiro. Mas nós, se for hoje, nós que estamos vivos, seremos preparados e subimos também. Essa é a nossa esperança. Eu tenho esperança de ver lá meu filho, meu pai, minha mãe. Porque ser crente sem esperança, irmão, não adianta. Nós estamos batalhando por uma salvação. Estamos lutando para um dia chegar. E a Bíblia nos ensina que nem todos vai chegar. Portanto, nessa manhã, me alegro de ouvir o pastor falando de Getúlio, porque na verdade é isso mesmo que todos estão falando. Foi um exemplo de um pastor, exemplo de pai, exemplo de irmão. E aqui eu finalizo as minhas palavras agradecendo a Deus e todos os irmãos que acompanharam ele, que estão aqui dando uma última saudação. Hoje ele está naquela palavra, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. O que todos nós precisamos ter no nosso coração. Que Deus abençoe a todos. E adeus, Getúlio. 9 filhos, né? Vivos são 7, 4 homens, 3 mulheres, uma família grande, numerosa. Você imagina quanto esse homem sofreu para criar esses filhos. A gente hoje vê famílias com uma composição diferente, 1, 2, 3, no máximo 4, já dá muito trabalho. Agora imagina aí, quanto ele sofreu para fazer esses filhos
se tornarem independentes e responsáveis pela sua própria vida. Então, eu queria que um dos filhos falasse em nome dos demais. Pastor Saulo, pode ser? Pastor André, você vê aí qual você quer falar. Caçula. Eu quero nesta manhã cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. É um momento triste para todos nós e no mesmo instante um momento feliz, né? Porque, como estava dizendo aqui o meu tio Luiz, eu acredito que alguns dos irmãos que estão aqui se lembram dele, né? O pastor Luiz foi por intermédio dele que nós viemos para Franca. Na época que tinha muito trabalho em Franca e nós, família grande, viemos para Franca para encaixar as crianças tudo já nas fábricas, isso em 84. E até hoje nós estamos aqui pela graça de Deus. Queridos, falar do meu pai é muito fácil. Como o pastor Isaac acabou de dizer, por onde ele passou, ele deixou filhos. Com aquela simplicidade, porém, com muita sabedoria, algo que veio adquirindo no decorrer dos anos, né? E não foram poucos. Então, irmãos, o legado que o meu pai está deixando para nós é de fidelidade a Deus, simplicidade, porque onde meu pai passava, ele cuidava dos irmãos com um carinho tão grande, uma coisa tão bonita, e ele sempre nos ensinou, nunca espancou o filho, mas ele ensinava, ele corrigia. Se erramos em algum ponto, não foi culpa dele. Então o papai fez o seu papel e nós aqui estamos hoje, graças a Deus, né, e pela vida do meu pai que nos ensinou o caminho da verdade. Eu quero nessa manhã, queridos, trazer à nossa memória algo interessante que o apóstolo Paulo ensinava à igreja tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 a seguir. Paulo ele tinha uma preocupação em ensinar os irmãos, fazer com que eles entendessem a respeito da morte daqueles que têm Cristo. Então ele dizia assim: eu não quero, porém, amados, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então ele está dizendo, vocês precisam ter conhecimento, vocês precisam saber para onde eles vão, o que vai acontecer. E ele diz, porque se vocês forem ignorantes com relação aos que dormem no Senhor, vocês vão entristecer como os demais, que não têm esperança. Ou seja, ele não está dizendo, vocês não vão entristecer. Ele não estava querendo contradizer o que Jesus disse, no mundo tereis aflições, não. Ele estava dizendo, vocês vão entristecer, mas é diferente. Não é como os demais que não têm esperança. Observe, queridos, que quando nós chegamos num velório de uma pessoa que dormiu do Senhor, é diferente. Você não vê ninguém saindo correndo para a rua fora, você não vê ninguém arrancando o cabelo. Ontem eu estava do lado do corpo do meu pai ali, ele deitado ali na cama morto, eu do lado do corpo dele. Quando o pessoal do resgate chegou, eles ficaram assim meio que espantados a forma como que nós estávamos agindo. E eu disse para uma daquelas atendentes, eu disse, olha, talvez vocês estranhem um pouco, falei, é que nós somos cristãos. E o meu pai, ele está com Jesus agora. Então, se você vai no velório de uma pessoa que partiu sem Deus, onde se reúnem pessoas que não têm esperança, é diferente. Mas nós sabemos. Então Paulo estava preocupado e dizendo, olha, vocês não podem ser leigos, vocês precisam entender para onde está indo aquele que dormiu no Senhor. Aí ele continua na sequência, ele fala, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E ele diz assim, diz mais, e digo-vos isso pela palavra. Aí ele começa a falar sobre o arrebatamento da igreja. Ele diz assim, porque o mesmo Senhor, glória a Deus. Irmãos, o mesmo Senhor que um dia foi,
O mesmo Senhor que um dia subiu, eles ficaram preocupados antes. Por que vocês estão preocupados? Da forma que Ele foi um dia, Ele há de voltar. Aleluia. Então Ele está dizendo, olha, o mesmo Senhor, Ele descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, para morrer em Cristo, precisa aceitar Ele como Salvador da sua vida. Não existe acepção de pessoas. Todos que aqui estão têm o direito de um dia fechar os olhos. Caso você parta antes do arrebatamento, você vai ter a sua ressurreição com Cristo. Porque basta nós crermos que Ele é o nosso Senhor. E Ele nos dará a direção de onde nós temos que andar, por onde temos que passar. Ele diz, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos. Pastor Estevaldo, eu acho lindo que o apóstolo Paulo, ele não disse depois vocês, os que tiverem vivos. Ele disse nós. O que nós entendemos com isso nesta manhã? Que ele estava esperando Jesus naquele momento. Que ele estava esperando Jesus a qualquer hora. Tem pessoas que dizem, Jesus vai demorar tanto. Ei, ele disse nós, os que tivermos vivos. Quantos anos que ele já se foi, mas morreu com aquela esperança. Eu estou esperando Jesus. E aí nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Estava comentando com o pastor Isaac quantas pessoas que partiram em tão pouco tempo. Tantos irmãos nossos que o Senhor recolheu. E aí vai passando o tempo. Eles estão dizendo que o meu pai era o pastor mais velho, né? Que estava vivo. Então vai passando. Mas aí ele diz assim, olha, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, Dina, o seu papel, como foi dito aqui nesta manhã, foi muito importante. O Senhor vai te abençoar, vai continuar te guardando, te honrando de uma forma especial. Eu quero agradecer de coração, em nome da família, todos que estão aqui nesta manhã. Aqueles que vieram aqui ontem, que o Senhor possa abençoá-los. Vocês não sabem o quanto é importante quando você vê a pessoa vindo participar de um momento desse conosco. É um momento emocionante, talvez nos falta palavras. Mas eu quero que nesta manhã fique gravado na tábua do teu coração, que nós, se o Senhor não voltar enquanto nós estivermos vivos, todos nós vamos passar por um momento como esse, mas naquele dia nós vamos ressuscitar. Eu sei que o meu pai não pode me ouvir nessa manhã, porque nós cremos na palavra de Deus e ela deixa claro isso. Mas se ele pudesse, eu diria, pai, até em breve, até muito em breve, porque um dia nós iremos encontrar. E se você ainda não recebeu este Jesus como Senhor, receba nesta manhã, porque por mais difícil que seja esse momento, por mais que seja doloroso, eu posso sentir nesta manhã a presença do Espírito Santo dentro dessa sala, porque o Espírito Santo, ele está dentro de cada um de nós, e nós estamos aqui. O meu pai não sofreu. Ele falava que queria partir sem ficar dependendo dos outros, e Deus realizou o desejo do coração dele. Foi uma surpresa para nós, porque ele não tinha nada. A minha irmã Débora, outro dia, chegou com um monte de exames que ele fez, pastor Isaac. Não tinha nada, nada alterado, pastor Vicente. Não foi uma surpresa. Aquilo ali o Senhor determinou, falou assim, olha, você foi fiel no pouco, agora sobre muito eu te colocarei. Meus irmãos, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, os pastores que vieram aqui nesta manhã, muito obrigado. Tá, meu irmão Odécio e todos os meus irmãos que aqui estão, toda a família. Que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Ronaldo Sato sempre vai fazendo os videozinhos dele, né? Ele fez aí um documentário envolvendo ele, o Adil. Só depois vocês olham
canal dele, né? Ele é fazendo um trabalho muito bonito, ele fica pegando, fica colhendo pérolas de pessoas que daqui a pouco não estão mais aqui para contar suas histórias. Então, parabéns pelo seu trabalho, né? E ele estava me dizendo que fez aí um documentário falando da história dele, do irmão, como ele evangelizava, como ele fez o trabalho. Então, depois, como é que é o nome do canal? Memórias e Vidas. Memórias E Vidas. No YouTube. Procura lá o pastor Ronaldo Sarto, que vocês vão achar os documentários, os vários que ele já fez, continua fazendo, né? Pastor Juvenal, pastor Edinho, muitos ilustres servos de Deus, na nossa igreja e de outras que ele sempre faz. Eu gostava muito de ouvir o filho dele, o pastor Décio, cantando. Tem vários pastores, nós temos muitos pastores aqui presentes. Se nós fôssemos ouvir todos vocês, nós ficaríamos aqui muito tempo e ele vai ser executado às 10 horas. Então, em seguida, eu vou pedir a compreensão de vocês. O pastor Vicente, nosso primeiro vice-presidente, vai estar falando em nome de todos os demais. Temos aqui o pastor José Aparecido, que é nosso segundo vice-presidente, o pastor Walter, o pastor Valentim, né? Temos o pastor Silvestre, temos o pastor Agostinho, temos o pastor Edson Cunha, o pastor Josinei, temos muitos pastores aí, me perdoem citando o nome de todos vocês, mas em seguida, louvor do nosso irmão, o pastor Vicente vai estar também transmitindo uma palavra para a gente caminhar no fechamento desse culto. Saudade nos vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus, mas existe uma viva esperança de rever novamente lá no céu. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu quero externar aqui os meus sentimentos a toda a família do pastor Jesus, da Simandina,
Nesse momento tão difícil, nós temos a plena convicção e a plena certeza de que o Espírito Santo, nosso Consolador amado, já está encarregado de consolar os corações. Eu quero ler na palavra de Deus, Salmo de número 90, e o versículo de número 10, diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam aos 80 anos, o melhor deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Nós vemos aqui, irmãos, a palavra do Senhor falar acerca da duração da nossa vida. A Bíblia diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Pastor Getúlio chegou aos 87. Aprove o Senhor recolhê-lo no dia de ontem. 87 anos. Ele passou da média. E como nós já ouvimos, viveu bem. Viveu bem. Nosso irmão Saulo, o pastor Saulo acabou de dizer que ele não tinha nada. Fez um check-up e não tinha absolutamente nada. E graças a Deus por isso. Ele não ficou prostrado numa cama, não dependeu da família para cuidar dele, talvez não banho, para ficar muitas vezes dependendo. Deus foi misericordioso com o pastor Getúlio. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Getúlio desde quando veio para frente. E de várias vezes ouvi o pastor Getúlio ministrar a palavra de Deus. E Deus usava ele de uma maneira extraordinária, maravilhosa. Gostava muito de ouvir o pastor Getúlio. Como nós já ouvimos também, nosso pastor presidente dizer, que nunca ouviu o pastor Getúlio falar mal de ninguém. E essa é uma realidade. Eu também nunca vi, e nunca vi ninguém falar mal também do pastor Getúlio. Um homem que nos está deixando aí um legado. Um caráter ilibado, um homem de Deus, uma família grande, uma família abençoada. Então, meus queridos irmãos, eu acho que uma das melhores coisas que um homem pode deixar é o seu legado. Tem muitos que deixam a herança, talvez até muita herança, e não deixam o legado. O que é o legado? O legado é aquilo que ele está deixando de exemplo. Aí estão os filhos, está a família, e como exemplo para nós, o que nós devemos fazer? Ou pelo menos procurar fazer aquilo que o pastor Getúlio fez. Ele está deixando para nós aí um exemplo, de homem de Deus, um homem de caráter. E eu tive também a oportunidade de ouvir o pastor Aloysio, há 40 anos atrás. O senhor era motorista de uma autoridade do estado de São Paulo, sempre vinha a Franca. Na época o pastor Ivo pastoreava a nossa congregação de Santa Cruz, e muitas vezes eu tive o privilégio de ouvir o pastor Aloysio ministrar a palavra de Deus. Hoje ele já está aqui com 82 anos. Que a Bíblia diz, a duração da nossa vida é de 70 anos.
alguns pela sua robustez, chega aos 80. A Bíblia diz que aqueles que passam dos 70 é enfado e canseira. Mas graças a Deus que Deus tem agraciado, né, muito dos nossos irmãos, que a gente tem visto chegar aí aos 80, aos 85, aos 90, e o Senhor tem abençoado de uma maneira especial. Meus queridos irmãos, nós temos certeza de duas coisas nessa vida. Apenas duas coisas nós temos certeza nessa vida. Uma delas é que todos nós seremos reduzidos a essa situação, a situação da morte. Muito embora a Bíblia diz que os crentes não morrem, mas eles passam da morte para a vida. Pastor Getúlio não morreu. Ele dormiu no Senhor. E um dia, Pastor Getúlio há de ressuscitar. Uma outra coisa que nós temos a certeza é de que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Duas coisas temos a certeza: da morte e da volta de Jesus. E nós precisamos estar preparados para esse dia, ou da volta de Jesus, ou o dia que Ele vai nos chamar para a eternidade. E como nós temos a esperança, a nossa esperança não é apenas nesta vida. A Bíblia diz que nós esperássemos somente nesta vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Mas nós temos a esperança da volta de Jesus. Jesus vai voltar. Os que dormiram em Cristo, na volta de Jesus, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos estar bem com o Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e andar em obediência à santa e bendita e maravilhosa palavra de Deus. Eu acredito que Jesus está às portas. Diante de tudo o que está acontecendo, o cenário mundial, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, está indicando que Jesus está voltando. E nós precisamos estar preparados, porque Jesus virá nas nuvens, e Ele enviará os seus anjos, e nos arrebatará, nos tirará com força desta terra, e nos levará para encontrar o Senhor nos ares. E nós teremos então a oportunidade novamente de vê-lo, o pastor Getúlio. Nós teremos a oportunidade, como o pastor Odessa acabou de cantar, de vermos lá Abraão, Isaque, Jacó. Veremos o nosso pai, a nossa mamãe, os nossos irmãos, mas acima de tudo, nós veremos o Senhor, aleluia. E assim como Ele é, nós o veremos e seremos semelhante a Ele. Amém, meus irmãos? Amém. Amém, meus queridos? Amém. Vale a pena ser fiel. Vale a pena servir o Senhor com fidelidade. Pois o Senhor Jesus disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. E que o Espírito Santo console os corações. Em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Muito obrigado, pastor. Caminhando já para o encerramento dessa reunião fúnebre, nós queremos, em nome da Igreja Assembleia de Deus, agradecer a Deus pela vida desse ilustre
esse irmão trabalhou, fez o que pôde para cumprir seu chamado, seu ministério. E agora está cumprindo o seu ministério, está voltando para casa. Como diz Lucas 1, verso 7. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão presentes, agradecer o pastor Fabrício, que foi alguns anos atrás, ele me procurou e disse: pastor, está bem longe para vir na sede, as pernas, na casa da Núñez. Eu queria congregar mais perto para cá. E eu vou ficar lá no Redentor. Tá certo, pastor? Você cuidou dele lá esses últimos anos, né? 2 anos, né? Deus abençoe. O pastor Alves também, que teve seu papel, que teve com ele lá. E todos os demais irmãos, sempre ativo, trabalhando, lutando. As filhas que deram também o suporte necessário ao pastor Getúlio, a alegria do pastor Getúlio era a família dele. Isso a gente sabe que é o grande legado, como já ouvimos aqui de vários irmãos, que ele vai deixar para vocês. O pastor Eliseu também é um dos filhos, né? Aliás, é o primogênito da turma. Vamos ouvi-lo e após a fala dele nós estaremos caminhando para o encerramento. Obrigado, pastor. Bom dia a todos. A paz do Senhor esteja na vida de todos. Estávamos ouvindo o pastor falando e está aqui o meu pai. Eu sou o mais velho dos 7 e eu saí de casa mais cedo, passei uma boa parte da minha vida longe dele, fisicamente, mas espiritualmente sempre ligado. E o meu pai deixou um legado muito grande para os nossos 7 irmãos. E esse legado hoje, ele atingiu as noras, os genros, os netos, bisnetos. Eu tenho uma bisneta, aliás, ele tem uma bisneta, eu tenho uma neta e ela está seguindo o caminho do Senhor Jesus. A melhor coisa que um homem pode deixar como legado nessa vida é o temor de Deus no coração. A palavra diz que a sabedoria é o temor de Deus no coração. E esse homem soube fazer isso, lutou até o fim. Como diz a palavra, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Agora só resta receber, né, pastor Isaac, o galardão que está preparado. Nós choramos porque a morte é o último inimigo do homem. É o inimigo mais feroz. Nós não nascemos para morrer, mas a certeza que cada um de nós temos é que nós vamos morrer. Com exceção que o pastor estava dizendo, a volta de Cristo está iminente. Para o meu pai, Jesus já voltou. E você que está aqui nessa noite, complementando as palavras do pastor, como é que está a sua vida com Deus? É melhor a gente vir num funeral onde a gente reflete do que numa festa. O pastor Isaac tem 15 dias que nós estávamos numa festa com ele, tio. 15 dias. Era aniversário da Eloá, né, a neta do meu irmão Jonas, e nós estávamos lá com ele. E depois a minha irmã mandou uma foto dele lá fazendo os exercícios. Eu falei, nossa, meu pai vai segurar mais uns anos. A nossa posição. Aí de repente ontem chega a notícia, ó, o papai morreu. Morreu. Mas não é motivo de desespero e tristeza. Eu já fiz vários funerais e velório. Gente, muitas pessoas desesperadas, sabe, aquela... Mas o pai não, o pai a gente sabe que ele já está com o Senhor. Então eu sou muito grato a Deus pela vida dele, por essa igreja maravilhosa que ele sempre participou em Franca. Creio que uns 40 anos, né, tio Luiz, que ele mora aqui, que o senhor veio com ele para cá. Paizão ali firme e sempre dando conselho, exemplo. E nós louvamos a Deus pela vida dele. Louvo a Deus pela vida dos meus irmãos que sempre estiveram mais próximos dele, cuidando dele. Primeiro da minha mãe, que já foi, e agora dele. Então, gente, na festa que nós estávamos há 15 dias, era festa. Agora aqui é um funeral a refletir.
Jesus realmente está voltando e pode voltar para nós ainda hoje. Então, louvado seja Deus pela igreja de Cristo que ainda está nessa terra. Muito em breve vai ser tirado. Quero agradecer ao pastor Isaac, os pastores, todos que estão aqui presentes. Quero prestar essa última homenagem ao meu pai. Você gostava dele, irmão? Ele era referência para você? Então fica firme com Jesus para um dia voltar a vê-lo. Amém? Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Eu gostaria, antes de pedir ao pastor José Aparecido que faça a oração encerrando, vou falar aqui de um dos grandes orgulhos do pastor Getúlio. Uma vez conversando com ele conheceu, pastoreou meu pai, lá no Paulista. E meu pai tinha orgulho de ter alguns filhos e alguns netos pastores. E ele também. Um dia comentando sobre isso, né, do orgulho do papai ser pai de pastor. Meu pai era diácono. Né, e ele falava que o orgulho dele era ter filhos e netos pastores. E ele também tinha muito orgulho dos filhos dele. Pastor, eu sempre, muitos anos trabalhando, pastor Saulo, pastor Décio, era o orgulho dele, as filhas, né? Laudiceia, Manévola, a Leila, todos envolvidos na obra. Isso era o grande privilégio da vida dele. Então, Jonas sempre também envolvido na obra. Então, quer dizer, o pastor Getúlio, nesse aspecto, ele é um homem muito. Tenho certeza que ele morreu feliz, porque ele conheceu a família, ele criou e viu o resultado do esforço dele. Então, louvado seja Deus pela vida. Amém, Jesus. Pela história Amém. desse homem, que não está terminando aqui, está apenas deixando de fazer parte da igreja militante para fazer parte da igreja triunfante. O pastor José Aparecido vai orar e com essa oração nós estamos encerrando essa reunião. Meus irmãos, a paz do Senhor todos, meus sentimentos a toda a família, os amigos, irmãos, vamos fazer essa oração de gratidão. Amado Deus e eterno Pai, Sim, Senhor. em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelos 87 anos de vida que o Senhor concedeu ao pastor Getúlio que conosco vivesse. Mas aprova o Senhor levar para estar com o Senhor na eternidade. Que o Senhor nos ajude, meu amado Deus, a termos a mesma esperança, a mesma fé, o mesmo temor, a mesma fidelidade que o teu servo aqui nos instruiu. Que o teu Espírito Santo, que é poderoso para consolar, confortar os corações, possa agir, Senhor, de uma forma gloriosa nas nossas vidas, nas vidas da família, dos filhos, trazendo o devido consolo, gerando essa esperança vívida, a fim de que nós também possamos aguardar o dia da vinda do Senhor para nós, e assim possamos estar e morar com o Senhor a eternidade para sempre. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, porque tudo que o Senhor faz é bom, é maravilhoso, é glorioso, e é no teu nome, amado Deus, no nome de Jesus, que nós queremos te agradecer e pedir ao Senhor que nos dê a força amparadora para que possamos continuar lhe servindo com a mesma alegria e aguardando o Senhor com a mesma esperança de um dia encontrar o Senhor, bem como todos os santos que dormiram, que aguardam no Senhor também o dia da vinda do Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, te louvamos, te agradecemos para sempre. Amém. Amém. Porque posso crer no amanhã, porque Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus.
Débora. Cid embora. Valeu, pastor. Valeu, obrigado, viu? Deus continue te abençoando. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito boa a passagem. O senhor sabe que eu sou da igreja, né? Pastor Getúlio, dá uma palavrinha aqui. Nós queremos deixar aqui o nosso carinho para toda a família, pastor Getúlio, que tanto fez pela obra do Senhor e deixou um grande legado. O maior legado que a gente pode ver é a família, né? Filhos abençoados, pastores e grandes amigos e irmãos na nossa igreja. Que Deus possa abençoar a todos. Desejamos a todos que sejam confortados e abençoados. Deus abençoe. Amém. Pastor Edson falando aqui. Muito obrigado, pastor. Tomar um café. Pode ser o pastor Manuel, Pastor Getúlio, dá uma palavrinha para mim. O que foi, pastor Getúlio? Pastor Getúlio é uma referência de humildade. Lembrar dele é lembrar da humildade. A expressão de Cristo, pastor Getúlio. Grande homem. Verdade, deixou um grande legado, né? Grande legado. Valeu.